1.48 Kiren Saga Capítulo 151 Apocalipse Autor El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Por onde devo começar? Ninguém respondeu. Eles não pareciam entender nada desde o início. Você pode nos fazer entender primeiro? John Ray perguntou em voz baixa. Eu ri sem fazer muito barulho. Aline e Ju estavam sentados juntos em uma mesa e pareciam estar discutindo algo. Meus três pais parecem não querer envolvê-los nessa conversa. Entendo que estejam preocupados, mas já contei tudo a Juliana. Talvez ela seja a única pessoa que sabe toda a verdade sobre mim além de Augur e Shadow. Eu não estava planejando contar a mais ninguém a verdade final e isso inclui meus pais. Eu os amo e não quero que pensem em mim como algo diferente. Mas isso deixará outro problema em meu coração. Eu quero que eles me amem como seu filho por quem eu sou, não por quem eu quero que eles acreditem. Estou um pouco em conflito aqui. Suspiro. Tudo bem. O lugar que eu e Nurina viram em meu reino da mente é um lugar de um reino diferente. Outro reino de existência de fora dos mundos, se ouso dizer. Não tenho certeza de muitas coisas quando se trata desse mundo e este mundo, mas posso dizer com certeza que os dois lugares nunca ouviram falar um do outro. Os três se entreolharam e começaram a pensar nas minhas palavras pouco a pouco. Então é um lugar diferente? Muito bem. A que distância daqui? Nenhuma ideia. E você já esteve lá? Não. Bem, eu, como John Yude, nunca estive nesse lugar. Essa é a verdade. Você está me dizendo que o lugar ao qual sua mente está mais ligada é um lugar onde você nunca esteve? Exatamente. Como isso é possível? Parece que o trio não consegue entender nada sozinho. Bem, não tenho certeza de qual é a resposta correta, pois também me perguntei sobre esse mundo desde que era jovem. Você também não sabe? Bem, eu não sei muito sobre esse mundo. Comecei a vê-lo em meus sonhos quando era jovem. Isso não é mentira. Eu vi muitos sonhos do meu mundo passado quando eu era jovem. Antigamente, eu estava deprimido por ter reencarnado sem saber como morri. Fiz as pazes com isso depois de 5 anos da minha reencarnação e comecei a me misturar no novo mundo sem pensar muito no que aconteceu. Quer dizer, eu pensei sobre o que aconteceu, mas não encontrei nenhuma explicação possível até que ouvi algumas teorias do Augur. Então, este mundo, você só o visitou em seus sonhos. Não foi inteiramente como uma visita ou algo com o qual posso me mover livremente. Só tenho lembranças de um humano diferente que viveu naquele mundo e morreu lá. Vi todas as memórias dele e cheguei a uma conclusão estranha. E isso é: esta pessoa era eu, de uma vida que vivi no passado. E é aí que eles ficam sem palavras. A reencarnação não é uma coisa estranha neste mundo. Quero dizer, isso geralmente não acontece, mas aconteceu na forma de pessoas conhecidas como Shezarrini e Nerevarine. Os Shezarrini são as reencarnações de Shezar, que é a representação imperial do deus desaparecido Lorcan, que os nórdicos chamam de Shor. Estes Shezarrini deixaram seus nomes na história pelos grandes feitos que fizeram, como Pelinal e Testrak, Ahaldair e Brex, Smir, Anstifox, etc. O Nerevarine, no entanto, é a reencarnação legítima de Indoril Nerevar, bem como o personagem do jogador e protagonista de The Elder Scrolls III, Morrowind. Indoril Nerevar foi um herói Shimmer que viveu durante a Primeira Era. Ele foi um campeão de Azura. Ele também unificou Shimmer e Ymir, após a derrubada do Império Nórdico. No entanto, após a descoberta de que os Ymir estavam criando o Numidium, ele liderou seu povo contra eles na Guerra do Primeiro Conselho e morreu na Montanha Vermelha. Notas do tradutor: Shimmer, a raça da qual os Dunmer, elfos negros, se originaram depois de serem amaldiçoados por Azura. Numidium, colossal golem humanoide criado pelos Ymir, que dizem ter 1000 pés, 304,8 metros, de altura. Essas são histórias conhecidas por pessoas como Nurina, e também não é algo que o clã oculto possa ignorar. Isso os fez mergulhar em pensamentos profundos por um tempo, mas logo Hilda falou. Então, aquela pessoa que você era em sua vida passada, ele era alguém ótimo.
Eu estreitei meus olhos e tentei traçar sua linha de pensamento. Parecia que ela pensava no meu passado como uma grande pessoa. Não tenho certeza sobre ele. Ele não fez muito em sua vida para ser considerado um herói ou algo excepcional. Tudo o que sei é que ele era uma pessoa que estudou direito e o exerceu como um trabalho. Ele também sabe sobre os Elder Scrolls. Elder Scrolls? John regalou os olhos e olhou profundamente para mim. Nesse caso, você sabe onde estão os Elder Scrolls? Naturalmente. E você vai protegê-los? Quando chegar a hora certa. Enquanto não houver necessidade deles, é melhor mantê-los escondidos como estão. Nurina sorriu e balançou a cabeça. Então, toda aquela conversa sobre sua vida passada não era apenas uma maneira de dizer às pessoas para se ferrarem. Eu sou esse tipo de pessoa. A conversa continuou por um tempo e nenhuma bandeira foi levantada até agora. Então, para resumir, você herdou o conhecimento de sua vida passada e isso levará aos 3 Elder Scrolls da profecia. É assim que é. Todos assentiram e se entreolharam. Em relação a outra coisa sobre dragões, não é verdade, é? John perguntou. Bem, acho que contar a eles os manterá mais seguros quando chegar a hora. Afinal, não quero ser o único a me preparar para a crise. Depois de um tempo de discussão, verifiquei com Alicia, sistema, e era por volta de 1h15 agora. Meu trio de pais entrou em uma discussão acalorada sobre a ameaça futura. Eu não pressionei o assunto por ser um Dragonborn, mas John já estava mostrando seu conhecimento sobre dragões como um ex-Blood agente. Parece que os Blades herdaram algumas técnicas para selar os dragões ou o que quer que possam fazer. De qualquer forma, isso não importa para mim, pois sou o meio definitivo para matar um dragão. A única coisa que estava em minha mente agora é sobre como evitar os maiores danos. Se um dragão decidir atacar uma cidade no meio do dia, não acho que sua corrida normal nos guardas da cidade será capaz de fazê-lo. Quero dizer, esses caras estão bem equipados e treinados, mas lutar contra um dragão com esse tamanho de Paturnax é algo ridículo. Este é o momento em que os Nords mais precisarão de Magic, apesar de seu ódio por Magic e Mages. Além disso, um dos assuntos que me incomodava era a questão da mobilidade. Os dragões podem ir e vir sempre que desejarem, o que significa que, se eu estiver em Winterhold e um dragão atacar Markat, eles estão ferrados até que derrubem o dragão à força. Também o dragão não estará morto, pois ainda precisa sua alma seja absorvida para que morra completamente. Os dragões podem ser revividos por um certo Tuum, desde que suas almas ainda não tenham sido absorvidas. A diferença entre a realidade e o jogo é grande e eu preciso estar bem ciente de quando um dragão apareceria e como alcançá-lo o mais rápido possível. Os dragões no jogo eram um evento aleatório que atacava com base na localização do jogador. Só aumentou minha dor de cabeça enquanto tentava explicar essas questões para os 3 na minha frente. Claro, eu não disse a palavra jogo ou nada do que estava em minha mente. Eu apenas expliquei o quão vasta é essa tarefa. Mas uma coisa que aumentou meus problemas foi isso. E os dragões fora de Skyrim? Essa foi uma pergunta feita por Hilda. Solstheim será um dos lugares fora de Skyrim que também sofrerá com o dragão Break, até onde eu sei. A principal tarefa dos dragões acontecerá em Skyrim. Não tenho certeza sobre as outras províncias além de Skyrim, mas acho Cyrodiil, Hammerfell, Morrowind e Yggdrasil conseguirão fazer algo sobre isso por conta própria. Eles viram meu ponto e assentiram. Em relação a Black Marsh, Elsewhere, Valen ou de Somerset, isso será problema do domínio. Não vamos nos preocupar com eles. Hilda disse e nós assentimos. Black Marsh pode não fazer parte do Império do Domínio, mas eles ajudaram o domínio a enfraquecer o Império e invadiram muitas terras em Morrowind. Posso pedir a orientação de alguém para nos ajudar na tarefa. Não quero fazer isso, mas só farei se for necessário. Nurina disse com uma expressão sombria. Você está falando de... Eu estava me perguntando quem poderia deixar Nurina tão irritada. A velha bruxa maluca. HMMM. Este é um dos nomes com os quais Nurina chama seu mestre. Estou muito curioso sobre essa pessoa. Nos contos de Nurina,
Seu mestre é uma pessoa dominada, de pavio curto e com tendência a matar quem ela não gosta. Nurina, que normalmente não tem medo de nada, pode ter pesadelos por causa dos traumas que seu mestre lhe causou. Eu realmente quero conhecer essa pessoa. Quando a conversa estava prestes a terminar, alguém entrou correndo no forte. Senhora Hilda. Era um homem dos guardas do clã. O que aconteceu? Falar? Hilda correu para o homem. Lady Hilda. Um grande problema. Um guarda veio de Kinesgrove. Um Elder Mammoth enlouqueceu. Está furioso por todo lugar. Kiren Saga capítulo 152 Desconforto. Um mamute ancião que enlouqueceu? Isto é o que chamávamos em minha vida passada. A merda foi para o sul da pior maneira possível. Imagine isso como um trem não tripulado ou um avião caindo. Um desastre que é simplesmente imparável. A única forma de acabar é caindo e vai fazer estrago. Merda, muito, muito estrago. Elder Mammoths são enormes. Não é como um elefante africano enorme. Tem o dobro do tamanho, o dobro das presas. Sim, como 4 presas. Não estou falando do Gompter ou qualquer coisa da minha vida passada. É apenas como aquele ser colossal e primordial que viveu através dos tempos. A idade de um mamute ancião é de cerca de 300 a 400 anos. Quando o Elder Mammoth chega ao fim de sua vida útil, há uma chance de sentir uma dor agonizante a ponto de começar a se agitar para encontrar sua paz. Esta é uma das razões pelas quais os mamutes mais velhos são caçados em um ritmo periódico. Não há nada como os zoólogos hoje em dia, mas os nórdicos próximos normalmente ficam de olho na situação para manter os mamutes anciões sob controle. Ainda assim, para um louco aparecer, deve ter vindo das terras mais profundas do pântano de Astmarsh. Eu vou acordá-los. Hilda não esperou depois de receber a notícia e correu para dentro do forte. Ela tem que acordar todo mundo. Suspiro. Não estou com a mentalidade certa para caçar um Eldermamo. Jonah parecia querer escapar. Eu estou indo. Eu disse. Bem, eu estou indo então. Ele voltou atrás em suas palavras. Não é realmente necessário nos juntarmos à caçada. Jonah e eu podemos sair quando quisermos. Nascemos sob as estrelas da serpente e, afinal, não estamos presos às regras. Ainda assim, eu não ficaria por aí. Eu também vou apenas observar. Alina e Ju, tragam minhas ferramentas. Nurina também aderiu. Ela tem sua própria agenda que não estava interessada em esconder. Depois de algum tempo, o salão voltou a ficar cheio. 20 de nós firemanes estavam todos armados e pareciam majestosos. O vovô liderava o bando e os guardas carregavam barris de dardos nos cavalos. Eu também me preparei e carreguei minhas armas. Esta será uma boa chance para você aprender mais sobre a magia flamejante que o dragão guardião concede. Jonah disse. É verdade, se bem me lembro, o dragão guardião torna a resistência ao fogo e a eficácia muito mais fortes. Para um dragão Knit como Jonah, este é um dos aspectos centrais de sua força. De qualquer forma, a maioria dos adultos estava pronta para o passeio. Mas assim que chegamos ao estábulo do lado de fora do forte, quase tropecei de surpresa. Na minha frente, havia mais de 10 cavalos Flameatronache. Gente, vocês aprenderam em menos de uma semana. Sobrinho, você fez algo ótimo. Aqueles que não têm animais de companhia que podem ser montados podem usar esses elegantes cavalos Flameatronache agora. Tio Tyr estava sorrindo de orelha a orelha. Ele quis dizer que alguém como a mãe pode montar em Ilva, mas alguém como ele, que não consegue montar em sua cobra, agora pode montar meus luxuosos cavalos Flameatronache. Ainda assim, só ofereci o feitiço ao clã há uma semana. Mas pensar 10 já aprendeu. Eu subestimei totalmente o desejo dos firemanes por qualquer coisa que tenha a palavra fogo ou chama em sua descrição. Não vamos esperar mais, abra o portão. Vovô deu a ordem enquanto montava um grande urso preto e todos nós o seguimos. A trilha transcorria normalmente, éramos cerca de 20 membros da família e 100 membros da guarda, além de Nurina, Alina e Ju. O plano era simples. Procure, atraia e embosque. A estrada para Kinesgrove não era longa e chegamos ao local em menos de uma hora.
Tia Skadi conversou com os moradores e vimos a quantidade de estragos causados pelo mamute e os rastros que ele deixou. Olhar para seus passos me deu calafrios na espinha. Isso tem quase 1 metro de diâmetro. Qual é o tamanho dessa maldita coisa? Não me pergunte. Isso vai ser pior do que o esperado. John Rai também não estava feliz com a situação. O avô olhou para o tio Forsetti e este mandou a sua coruja inspecionar o local. O guardião da coruja concede a característica de compartilhar a visão com a coruja companheira, além de tornar a visão muito melhor. Um dos presentes mais invejáveis que alguém pode receber. Posso fazer o mesmo com meus familiares, mas não é tão perfeito. Encontrei. Está perto do rio lutando com outra fera. Entendo. Hilda, você encontrou um bom lugar para capturá-lo? Sim, padre. A noroeste de nosso solo sagrado, há um lago que tem um pequeno penhasco ao norte dele. Se o mamute correr em sua direção, ele não verá o lago e tropeçará nele. O solo sagrado do clã é Bunestreon Crest. Uma pequena colina com um ódio no centro de Astmarche. O lugar mais tarde será um covil de dragão assim como o Monte Antor, o solo sagrado do clã Moonblade. Assim seja. Quem estará na equipe de atração? É aqui que a discussão virá. Alguns de nós precisam ir e fazer o mamute persegui-los até o local da armadilha. Eu irei. Tio te deu um passo à frente. Eu vou também. Vladimir também deu um passo à frente. Esses dois aprenderam como usar o feitiço Flametronachorse, então eles estão confiantes em sua velocidade. Eu vou também. Eu dei um passo à frente. Joilde, você não precisa. Hilda quase surtou comigo. Eu irei com ele. Jonra estava ao meu lado. Hilda suspirou e balançou a cabeça. Não era uma situação em que uma mãe e uma esposa gostariam de estar. Bem, éramos 4 de nós para fazer a provocação agora. Se bem me lembro, reencarnei em Skirin, certo? Por que você está me fazendo essa pergunta? Bem, eu passei por um ritual estranho quando bebi uma poção estranha e vi um dragão estranho feito de luz. Então me tornei uma espécie de Beastmaster e agora estou rastreando um mamute com uma lança na mão enquanto rastejava no chão entre a grama seca. Eu ainda não sei como relacionar isso com a reencarnação. Bem, exatamente o mesmo cenário aconteceu em Far Cry Primal, só me fez pensar. O que é Far Cry Primal? Jonra me perguntou. Oh, deixa pra lá. Isso é perto o suficiente. Estávamos perseguindo o mamute. Parece ter brigado com alguns ursos da região. Os ursos foram esmagados embora. Sim, a trilha está fresca. O que devemos fazer a partir de agora, tio? Vladimir e Joilde, vocês dois examinam a situação de longe. Certifique-se de que nada ou ninguém se envolva. Tyr e Jonrad começaram a dar a Vladimir e a mim algumas instruções, já que nós dois éramos os únicos a vigiar a situação. Sou eu ou esta situação não está certa? Vladimir perguntou-me. Não faço ideia. De que situação você está falando? Olhe para o mamute. Não é tão velho assim. Como você sabe? Existem sinais para determinar a idade de um mamute como esse, mas este ainda não é tão velho para cair na loucura. Eu não entendi o que ele quis dizer até que ele começou a explicar os sinais de envelhecimento e todas as coisas relacionadas ao mamute que eu não sei. Não deveríamos informá-los antes que eles façam um movimento. Então, não importa de qualquer maneira, eles perceberam desde o início e isso fará menos diferença. O mamute está confirmado como louco. Concordei com o que Vladimir disse. Mas ele ainda parecia inquieto. A cerca de 100 metros de distância, havia uma criatura gigantesca com cerca de 5 metros de altura e se movia com raiva. O chão foi obliterado pela bagunça que o mamute causou. A área em si não tem muitas árvores, mas nada estava parado na frente daquele sujeito zangado. O problema é que a vila de Kenneth Grove estava ao virar da esquina para que o mamute fosse atraído para o pântano mais uma vez para que pudesse ser caçado com facilidade. Tyr e Jonra fizeram questão de manter seus cavalos Flametronach escondidos por perto, para que quando as coisas se tornassem uma bagunça total, eles pudessem fugir. Assim que chegaram perto o suficiente, começaram a rastejar no chão com dardos nas mãos.
O mamute estava a cerca de 20 metros de distância deles quando eles se levantaram e jogaram os dardos na bunda do mamute. Um grito estrondoso soou do mamute quando ele ergueu a cabeça e ranhou alto de dor. Ele se virou apenas para ver Tyrion Hadi correndo para o outro lado. A raiva apareceu no rosto do mamute e ele começou a se mover. Vamos! Vladimir e eu também começamos a correr para nossos cavalos. E a perseguição começou. Nossa vantagem era ser fácil de detectar à noite porque todos os nossos cavalos eram Flammiatronash e era a versão que desenvolvi. Então não ser pego pelo mamute não foi tão difícil. Apenas continue cavalgando para o sul, olhe para a frente e observe onde você vai. Jonrad disse. Eu estava andando na liderança de acordo com a formação. Não demorou muito e pudemos ver o sinal de Hilda e entender onde exatamente está a armadilha. Minha vez. Avancei mais rápido do que o resto em direção à armadilha e lancei um feitiço assim que alcancei. A armadilha era uma pequena encosta rochosa escondida por algumas ervas altas. O mamute é alto, mas não o verá de qualquer maneira. Como a pessoa que alcançou a armadilha primeiro, havia apenas 5 segundos para eu lançar 2 feitiços de nível de especialista. Não é uma tarefa fácil. O cai agora. Os outros 3 já se juntaram a mim e pularam de seus cavalos para montar os Flammetronachaux que acabei de conjurar. Feito tudo isso, os falcões subiram no céu e atraíram a atenção do mamute. Agora estava olhando para aqueles pássaros flamejantes da mesma forma que olhava para os cavalos. Até ficou mais rápido. Droga! Essa coisa! Apenas vá mais alto. Aumentei a velocidade de voo o máximo que pude e mal sobrevivemos às presas de um mamute ancião zangado, embora ainda estivesse seguindo. Ele não olhou para baixo enquanto nós, seu alvo, subíamos. Isso ajudou quando o mamute se aproximou da armadilha. Baque espalho caiu assim mesmo. Sob a armadilha havia um grande lago lamacento parecido com um poço. O mamute caiu de uma altura de 2 metros e um grande respingo estourou. Agora, os Firemanes saíram de seu esconderijo e começaram o ataque. Aqueles que podiam usar magia usavam, aqueles que tinham dardos atiravam. Foi um ataque total contra o mamute, mas o mamute ficou como se não fosse nada. Um grito de raiva retumbou quando o mamute trombeteou enquanto se levantava com facilidade. Ninguém esperava isso. Droga! É realmente um mamute moribundo. Como algo assim pode ser louco no auge de sua força? Rugiu e me pediu para direcionar o Flammetronachaux para baixo. Tudo bem, vocês 3 desçam. Eu vou grampear de cima. Os Flammetronachaux pousaram no chão e os 3 passageiros correram para ajudar os demais. Minha parte foi zumbir em volta do mamute. Seria melhor desviar sua atenção para algo que ele não pode alcançar. Ainda assim, por que sinto esse mal-estar? A resposta veio apenas um segundo depois. Com um rugido de outro mamute furioso. Kirin Saga capítulo 153 Mistério Impossível. Outro. Os membros do clã ficaram em choque. Isso não é mais uma subjugação. Jun, veja de onde veio isso. Alguém ligou e eu já estava fazendo o que ele mandou. Eu subi mais alto com o Flammetronachaux que nem precisei usar uma magia de detecção para saber de onde ele estava vindo. Outro mamute ancião vindo do sul, um pouco menor e tão louco quanto este. Eu gritei minha voz. O quê? Outro está bravo? Protejam-se e escalem as rochas altas, façam valer cada lança. Jun, empreste-me um dos seus pássaros. Jonra me chamou. Ainda não bane os Flammetronachaux restantes, então enviei um para ele. Rapaz, precisamos distrair aqueles juntos até que os outros acabem com o grande mamute. É mais fácil falar do que fazer. Vou tentar. Direcionamos os Flammetronachaux para enfrentar o mamute que se aproximava. Era um pouco lento, mas muito imparável. Joilde, não seja teimoso e use Flame Magic desta vez. Nem Lightning nem Frost farão nada com aquela bola de pelo grossa. TSK, eu ia fazer aquele movimento que fiz no navio Blood Sails em Winterhold. Que movimento? Eu estava planejando pular de cabeça para baixo com um biscoito do trovão. Naquela época, fazia o navio quase virar de cabeça para baixo.
Só isso? Você não se lembra daquela vez quando você estava sendo perseguido e eu coloquei fogo em todo o navio que estava perseguindo você de uma só vez? Velho, isso foi apenas incendiar um navio. Apenas tente aquele feitiço que eu te ensinei. Tudo bem, vamos andar em círculos e dar o inferno. Estávamos voando acima do mamute recém-chegado e começamos a evocar o mesmo feitiço. Esta é uma das obras-primas de Jonrad. Um feitiço que segue a vontade imediata do lançador. Funciona como qualquer feitiço Flame Magic e é muito semelhante ao feitiço mais básico, o feitiço Flames. Seu brilho vem com controle sobre ele. É pesado, mas contanto que o lançador deseje, pode ser moldado em qualquer coisa. Pode ser enviado como projétil Fireball ou um feitiço canalizado. Enquanto houver mágica dentro do lançador, ele pode ser lançado. Depois que a evocação foi concluída, direcionamos os Flametronachaux para voar ao redor do mamute em círculos. Sua atenção foi totalmente atraída para nós e ele levantou o seu ranho para pegar o falcão de Jonrad, mas foi evitado com habilidade. Agora, dê tudo o que você tem. Jonrad gritou e lançamos o feitiço juntos. Como se nossos pensamentos tivessem se sobreposto, nós, pai e filho, fizemos duas fortes correntes de chama semelhantes a um sopro de dragão e atiramos no mamute. O mamute era muito grande e muito lento para escapar disso. Assim que as chamas pousaram, todo o mamute pegou fogo como se estivesse sendo cozido vivo. Era uma maneira cruel de matar um animal, mas era a única maneira de dois magos lidarem com tal ameaça. Gritos fortes soaram do mamute. A princípio, houve uma forte raiva enquanto tentava impotente retaliar, depois se tornou gritos de loucura desesperada. Fiquei chocado. Por que pareço entender tanto isso? Não é como minhas conversas com Nefertiti, mas consegui entender muito bem as emoções do mamute. O que está acontecendo? Por um segundo, minha magia estava prestes a ser interrompida. Jonhild, cuidado. A voz de Jonrad me acordou e por um segundo eu vi algo voando em minha direção. Eu subconscientemente comandei o Flametronachaux para fugir e fiz um 360 com um mergulho. Antes que eu percebesse, eu já estava muito perto do mamute. Perigoso. Os pelos do meu corpo ficaram todos arrepiados quando senti o imenso perigo de me aproximar demais daquele mamute furioso. Continuei a manobra no ar e tentei subir antes que o mamute pudesse me pegar, mas o filho da puta respondeu ainda mais rápido. Ele se ergueu sobre as patas traseiras da mesma forma que o outro mamute obstruiu meu caminho de fuga. Eu deveria voar e passar por cima de suas costas, mas vou esmagá-lo agora com minha velocidade. Jonilda. Eu podia ouvir Jonrad gritando para eu tomar cuidado, mas eu já estava calculando meu próximo movimento. Quando eu era criança em minha vida passada, adorava andar de bicicleta. Houve aquela lição que aprendi depois de bater em um carro uma vez que tentar diminuir a velocidade ou parar certamente me machucaria. Então a melhor maneira era ir mais rápido do que o próprio acidente, e é assim que farei isso. Não tentei mais voar para cima e voei para baixo. Uma descida acentuada. Assim que cheguei ao chão, dei outra curva fechada para voar com o Flametronachaux o mais baixo possível. Meu objetivo é passar por baixo do mamute. Ainda assim, a visão do mamute acima de mim me deixou com muito medo se aquela coisa caísse em cima de mim. Eu gostaria de poder usar teleporte imediatamente, mas o feitiço leva tempo para ser lançado. Não coloquei menos de um segundo para agir agora. Assim que minha determinação se firmou, gritei um tum. Seria. Com a minha voz, o mundo ao meu redor parecia que estava sendo embrulhado e o espaço à minha frente parecia engraçado por um segundo. Então tudo voltou como era e eu estava a cerca de 10 metros do Flametronachaux. E o mamute que estava caindo sobre ele. Bum bum com um som estrondoso, o mamute pisoteou com suas patas dianteiras e com outro som estrondoso, o Flametronachaux explodiu. O mamute gritou do fogo mais uma vez e me deu tempo suficiente para fugir o mais rápido que pude. Aquela bola de pelo tentou me caçar com um tronco de árvore e depois pisou em mim com todo o seu peso. Muito assustador.
Ouvi em algum documentário que os elefantes são tão inteligentes e, claro, os mamutes deveriam pelo menos ser como eles, mas este é mortalmente inteligente. John. Você está bem? John parecia doente de preocupação enquanto voava para me pegar no Flametronachal que ele estava usando. Droga! Quase perdi uma das 9 vidas que tive por causa disso. Contanto que você esteja bem. Ei, não faça essa manobra assustadora mais uma vez. Suas mães vão nos esfolar se souberem disso. John estava um pouco pálido, pois parecia que ele estava em uma montanha-russa emocional. Vai esfolar quem de novo? Mas por algum motivo, ouvi a voz de Nurina na minha cabeça. Quem é? John começou a olhar em volta. Ah! Um link de telepatia foi estabelecido. Calma. É a Nurina falando direto na nossa cabeça. Isso não é engraçado, eu não me importo com o que vocês estão fazendo, mas terminamos aqui. Qual é a sua situação? Estamos tendo dificuldades aqui. Podemos ter algum apoio? Iremos imediatamente. O chamado de Nurina foi ouvido por nós dois e assinamos um para o outro. Eu mais uma vez conjurei um Flametronachal que ataquei o mamute com o mesmo plano de antes. Começou a chorar mais uma vez e eu ainda conseguia entender. O medo que desenvolveu para disparar estava começando a dominar suas emoções agora. Eu não estava tendo pena disso desta vez. De repente, gritou alto e caiu de lado. Está acabado. Precisamos nos aproximar para saber disso. De fato, chegamos mais perto. Assim que chegamos a cerca de 4 metros dele, o mamute parecia ainda estar respirando pesadamente. Droga! Isso não é natural. John disse. Você também sente? O mamute? É? Ah! É a sua primeira vez. Talvez porque você esteja acostumado com seu gato e os animais mais domesticados e as bestas companheiras do clã. Então você pode não perceber imediatamente, mas a linhagem Titanborn dá algum poder empático para comungar com selvagem. É algo que deveria fazer parte de todos os clãs nórdicos, mas é o mais forte do nosso. Entendo. É por causa da criação da teoria humana. De fato. Nós Nords somos os primeiros homens. Fomos criados pelo sopro de Kine. Da mesma forma que as bestas foram criadas, e com a linhagem Titanborn, podemos entender os corações da besta. Entendo. Então, qual foi a coisa antinatural que você descobriu agora? Veja por si mesmo. O mamute não está mais esfarrapado. Arregalei os olhos e olhei para o mamute com o qual acabamos de lutar. Com um pouco de concentração, pude sentir as emoções do mamute. Surpreendentemente, não estava tão zangado ou furioso como antes. Só se sentia cansado e queria descansar. Com todas as feridas em seu corpo. Não estava se sentindo negativo. Nem estava tão danificado ou ferido. Na verdade, algumas partes foram carbonizadas e podem deixar algumas cicatrizes, mas estava tendo problemas agora. O que está acontecendo em Oblivion? Está se sentindo tranquilo de repente depois que enlouqueceu? Eu não conseguia mais acompanhar nada. John segurou o queixo e balançou a cabeça sem entender a situação também. Alguns segundos depois, pudemos ouvir os sons de alguém vindo. Era Hilda e o resto. Por alguma razão, eles carregavam as mesmas expressões que nós. O vovô se adiantou e ouviu de John o que aconteceu. Ele então disse algo que acrescentou mais ao mistério. É realmente estranho, mas só há uma coisa que consigo entender. Esses mamutes não eram loucos para começar. Kiren Saga capítulo 154 Tempos Difíceis 1. Os mamutes loucos. Esses mamutes não eram loucos para começar. As palavras do vovô foram bem precisas. Os mamutes que enlouqueceram procuram a morte para descansar de uma certa dor. Tanto quanto sabemos, mas não se ouviu nada antes sobre os mamutes serem curados desse estado. Isso significava apenas que o mamute voltou da loucura pela primeira vez na história, até onde sabemos, ou que a loucura não era natural. Eles foram acionados por alguma coisa. Todos olhamos para quem falava e era Nurina. Arquimaga Nurina, você tem uma explicação? Eu mesmo não tenho certeza. Foi fascinante testemunhar um mamute em sua fúria,
Mas isso não era normal. Pelos sinais que li, este mamute aqui é muito jovem para enlouquecer. Algo ou alguém deve ter causado isso enlouquecer. Você também não acha, Jun? Por que ele está me perguntando? Não sei por que ela disse isso, mas consegui entender. Assim que tive a ideia, me virei e caminhei até o mamute que estava deitado em um monte ali. Eu nem sequer fui acionado para mim. Ei, bola de pelos. Eu preciso que você fique calmo. Ninguém mais vai te machucar. O mamute abriu o olho e olhou para mim por um segundo, depois fechou calmamente novamente. De alguma forma, significava que estava tudo bem comigo chegar perto. Tio Balder me acompanhou de perto porque era para atuar comigo. Ele é o mais conhecedor do clã sobre os animais e até desenvolveu alguns remédios para esses casos. Depois de um rápido exame, ele já adivinhou o que estava acontecendo. Parece que o que a Arquimaga Nurina disse era verdade. O último mamute tem vestígios de uma substância estranha ao redor de seu ranho. Parece que esses dois cabeças quentes causaram uma grande quantidade de calor para expurgar aquela substância do corpo do mamute. Verdadeiramente, idiotas podem ser maravilhosos às vezes. Ei, Balder. Você pode chamar Jun Honrado o que quiser, mas Jun é um gênio. Peço desculpas, pai. Não entendo por quê, mas o tio Balder geralmente trata as outras pessoas com frieza. E quanto ao que o vovô falou sobre eu ser um gênio, não é só o meu caso. Cada Firemane é um gênio. Ainda assim, para um pacifista como o tio Balder, ele não gosta mais de belicistas como Jun Honrado. Ele pode ser o tio mais fraco, mas é poeta e mestre em medicina. Seu conhecimento de alquimia está acima do que vi até no colégio. De qualquer forma, ele pôde determinar que o mamute estava realmente agindo sob o efeito de alguma droga que inalou. Pelas gravuras nas presas do mamute, este foi criado por gigantes. Os gigantes valorizam mais os mamutes e nunca os machucarão. O que significa que isso foi feito por um homem. Mas por qual motivo? A conversa começou a girar em círculos e a maioria das pessoas ao redor tentava negar o fato de que poderia ser o que eles pensavam. Se o que estou pensando estiver correto, então este assunto não terminará apenas com este mamute aqui. Mas aparecerá muito em breve. Eu disse o que estava em minha mente. Uma vez que eu disse isso, as pessoas ao meu redor olharam para mim com desagrado. Claro que ninguém gostaria que minhas palavras fossem verdadeiras. Esquecimento. Mesmo eu não quero que eles sejam verdadeiros. Mas a realidade provou ser uma cadela, como sempre, quando ouvimos outro grito alto de um mamute. Aqueles que me olhavam com desdém antes olharam para mim desta vez. Eu só pude encolher os ombros dizendo eu avisei. Você estragou tudo, João. Até Ju e Alina que carregavam as ferramentas de Nurina como se suas criadas estivessem olhando para mim. Parece que o que não queríamos pensar é verdade. Acho que temos que nos defender dos mamutes que virão e enviar uma equipe para investigar. Vovô começou a traçar um plano. Qualquer voluntário que ir com Jun. Ei, velho. Por que eu deveria ir? Você estragou tudo, garoto. Regras são regras. Que regras? E desde quando as regras do clã são aplicadas a mim? A punição sim. TSK. Essas pessoas. Tudo bem. Eu sou o único que pode voar de qualquer maneira. Quem quer vir comigo? Boas notícias. Vamos voar. Más notícias. Vamos voar. Os membros da família na minha frente se entreolharam e suspiraram. Eu estou vindo. Jun Honrado disse. Não. Eles vão precisar que você use a poderosa Flame Magique para acabar com o mamute mais rápido. Eu disse. Eu irei então. Disse Hilda. Ok. Hilda é mais fácil de lidar com aquele Jun Honrado de qualquer maneira. Vocês precisam chamar reforços. Este assunto deve ser tratado como alguém tentando atrair alguns de nós para nos dar um golpe. Não sei quais estratégias você usa nessa situação, mas o número que temos aqui não é promissor para afastar mais dois mamutes. Comecei a mandar nos Firemanes. Estávamos em torno de 120, mas isso ainda não é bom. Apenas 20 de nós somos da casa principal e somos a verdadeira força de combate por aqui. Os soldados do clã logo não conseguirão acompanhar. Vovô concordou com minhas palavras,
embora não quisesse considerar isso um ataque direto ao clã. O que mais me preocupava era o poder do próprio clã. Não é de forma alguma ruim e cada um dos anciões pode me derrotar em menos de 3 movimentos se eles forem sérios. O que me preocupou foi o quão maciços e fortes são esses mamutes. Tentei comparar o tamanho deles com um dragão como Paarthurnax e realmente me deixou mal. Paarthurnax é gigantesco e não há indício de que os outros dragões não sejam tão grandes quanto ele. Se esse nível de poder do mamute pode nos deixar perturbados assim, então o futuro onde os dragões estarão em cada pico da montanha é algo apocalíptico para os Nords atuais. Os Firemanes podem fazer isso. Eles podem ter um Dragonborn grátis se encontrarem problemas, mas podem se defender de um dragão se trabalharem muito juntos. De qualquer forma, acho que é hora de parar com essas ideias deprimentes. Eu já terminei de conjurar os Flametronachalques e cavalguei com Hilda. O mamute que estava por perto moveu-se antes que eu pudesse voar e todos ficaram tensos. No entanto, não se moveu para nós. Ele escolheu a direção de onde veio o grito furioso do mamute há pouco e começou a se mover para o sul. O que isso está fazendo? Hilda estava preocupada com a situação. Ei, bola de pelos. Para onde? O mamute alardeu em resposta e apressou o passo à frente. Aquele mamute. Ele acabou de dizer para você seguir. Parece que sim. Ele não quer encontrar seus parentes drogados como parece quer nos levar a algum lugar. Instiguei-o a Tronacha a voar e seguir Furball. Foi a primeira vez que Hilda voou e ela parecia estar animada com isso. Ela continuou apontando para os lugares que conhecia de cima e estava ficando irritante. Logo, vimos um mamute a 200 metros de distância e ele estava furioso e destruindo coisas. Este foi o que ouvimos depois que o azarei. A boa notícia é: não está fora do pântano e não pode ser considerada uma ameaça tão cedo. Depois de um tempo, dizemos cadáver de um mamute e parece que este foi espancado por outro mamute. Furball transmitiu sua tristeza em um som baixo. Isso é mais caótico do que pensávamos. Eu não quero dizer eu avisei. Parece que os mamutes maiores podiam se enfurecer o quanto quisessem e os menores começaram a escapar. Acho que os gigantes também estão tentando lidar com a situação. Não importa para eles se é este humano ou aquele humano, um humano em tempos difíceis como este sempre será recebido com hostilidade. Eu disse porque não me importava muito com os gigantes. Aqueles que jogaram Skyrim devem ter experimentado o trauma do programa espacial dos gigantes, a /N, um bug no jogo que pode fazer com que qualquer jogador de alto nível seja morto. Apenas um golpe e você voará tão alto que poderá ver todo o maldito Skyrim de cima. Quem disse que você não pode argumentar com os gigantes? Hilda me respondeu com algo que me deixou perplexo. Você pode. Naturalmente. Naturalmente. Eu tenho um amigo. Um amigo gigante. Sim, o nome dela é Shuna. Shuna. Isso é um nome de gigante. Até onde eu sei, é difícil argumentar com os gigantes. Havia aquela missão chata no jogo em que o jogador tentaria trocar uma cabra de um gigante chamado Grok. Esta é a única interação possível que eu conheço no jogo e os nomes dos gigantes são estranhos e primitivos. Então era difícil lidar com esse povo. Até mesmo sua linguagem é única e ninguém dominava antes. Pela falta de interesse, então, aquela sua amiga, ela pode nos ajudar com a investigação? Se ela não descobriu que a situação está relacionada a nós, certifique-se de não dizer algo estranho perto dela se a conhecermos. Ela pode entender muito bem a linguagem comum. Ok. Além disso, não tente agir de forma inteligente quando os gigantes estiverem por perto. Apenas seja tão pacífico como sempre e eles não serão uma ameaça. Shuna é uma matriarca, então ela tem mais poder do que qualquer gigante que você possa ter ouvido falar. Eu balancei a cabeça. Gigantes não apareceram no jogo, então não tenho certeza de como elas serão. Quando fiz mais perguntas Hilda sobre os assuntos, ela me disse que as gigantas são poucas em número e mais poderosas, então elas são protegidas por muitos machos. Então gigantes são feministas, né? Não vi esse vindo. De qualquer forma, continuamos seguindo Furball até chegarmos a uma caverna.
Parecia bastante grande, mas uma visão sangrenta foi vista na frente do local. Cerca de 3 gigantes machos jaziam mortos. Muitas flechas e feridas por todo o corpo. Acho que você está certo, Joyud. Esta é a caverna de Shuna. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.